Hello, boys and girls. This is Teacher Leo, guys. Estamos de volta. Teacher Leo voltou com seu formato de aula original, ok? Com a nossa aula interativa, mostrando, né, a imagem, as imagens, né, do livro, das atividades interativas e tudo, né? Então, vamos lá, vamos se divertir, let's have fun. Essa aula é uma aula gravada, né? Se refere exatamente à aula do dia 13 do 5, né? Porque Teacher Leo não pôde participar, né? A gente sempre grava a aula para a próxima semana, então eu não pude participar na aula do dia 6 de maio. Então, essa aula ela deve estar sendo liberada no dia 13 de maio, referente ao dia 6 de maio, tá certo? All right, boys and girls. Então, vamos lá, share the screen. Uhul. Back, baby. Baby got back. Bom, boys and girls, então vamos lá. A gente vai continuar o nosso quest, falando aí do Past Progressive. Dessa vez a gente vai focar mais na parte de question form, ok? Obviamente, a gente tem que dar uma voltada lá, né, para a gente falar de Past Progressive na forma afirmativa e na forma negativa. É sempre importante a gente estar relembrando, revisando, tá? Gente, eu sei que gramática é chato, tá? Eu não vou tirar isso de você. Gramática é chato. Eu que estudo, eu que gosto de estudar inglês, quando é para estudar gramática, é um saco, tá? Decorar regra é um saco. Memorizar regra é um saco. Então, o que é que Teacher Leo recomenda para vocês? Que primeiro preste atenção, faça as anotações e depois fazer exercício. O segredo de você absorver uma língua, qualquer que seja a língua, não só a inglesa, é exatamente você praticar, 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 praticar. Vai chegar um ponto que entra automaticamente na sua mente. Você nem sabe por quê, mas você sabe que aquela é a resposta. Você sabe que é daquela forma que tem que ser escrito, tá bom? Então vamos lá. Past progressive, a gente tem affirmative form, né? Forma afirmativa, a gente tem negative form, forma negativa. Como é que funciona o past progressive, tá? Deixa eu usar meus recursos aqui. Que saudade dos meus recursos do Zoom. Ahá, ahá. A gente vai fazer como, gente? Past progressive. E aí aproveito para colocar também a past continuous, tá? Que continuous. Porque alguns livros vão chamar de past progressive, outros livros vão chamar de past continuous. Same thing, ok? Então, como é a estrutura? Subject, ou sujeito da frase, tá? Mais o verbo to be no passado, que a gente está falando de past progressive, tá? Então, o verbo to be no passado, tá? Mais main verb in the ing form. Okay? Main verb in the ing form. Ok? Plus, né? Mais o complemento. Vamos botar assim, complement. Ok? Mais o complemento, mais o complement, continuação da frase. Ok? Então, isso aqui é o past progressive. Ok? Vamos olhar os exemplos aqui, ó. I was doing my homework. I was doing my homework. Tem um verbo to be no passado e o verbo to do na forma do ing. They were making models, né? Então, você vê que o verbo to be, que inclusive é o único verbo de toda a língua inglesa que ele tem mais de uma forma no past simple. Ou, deixar aqui bem claro que aqui é past simple. Né? O verbo to be no past simple, porque pode ser, né?
past participle, mas não é isso que a gente quer. A gente quer o verbo to be na forma de past simple, tá certo? Então, é o único verbo que tem essa forma. Pode ser was, pode ser were. A gente aprendeu isso, ó, ano passado. I, he, she or it was. You, we and they were. Ok? Então, isso daí, felizmente vocês deveriam ter praticado o suficiente para saber disso aí. Se não está sabendo, então é bom praticar. E na forma negativa, a gente só vai simplesmente colocar a palavra not depois do verbo to be. Então, I was not sleeping. Vocês vão ver aqui que está escrito wasn't. E wasn't nada mais, nada menos é do que was e not. A gente contraiu e ficou wasn't. Geralmente a gente fala da forma contraída. Certo? Então, essa parte aqui, seguir em frente, a gente já falou sobre isso daqui, forma afirmativa e negativa, só revisando. Vamos lá, vamos aprender sobre past progressive na forma de questions, né? Eu acho que vocês já perceberam que na língua inglesa, essa regrinha, ela meio que, nos tempos verbais, ela meio que permanece, né? Toda vez que você aprende um tempo verbal, essa regrinha, ela permanece da forma do question form, da forma interrogativa, que é o seguinte: um verbo, aquele verbo que funciona como auxiliar, ele vem antes do sujeito da frase. E no past progressive, não vai ser diferente, né? Então, aqui ficou: were you sleeping? Was he daydreaming? What were we doing? What was she doing? Okay? Então, a gente pegou aqui, ó, viu que os pronomes pessoais estão no meio, estão entre o verbo to be no passado, was, were, e o verbo principal na forma do ing. Ok? E aí a gente vai ter o que a gente chama de short answer, com resposta curta. Certo? Então, yes, you were, a gente também vai usar o verbo to be no passado para responder uma resposta curta, né? O que é a resposta curta? A resposta curta é aquela resposta em que a gente, o nome já está dizendo, né? Que a gente encurta ela, deixa de uma maneira curta, não precisa responder completamente, né? Por exemplo, were you sleeping? Né? Aí a pessoa responde isso, só uma resposta completa, yes, I was sleeping. Né? No caso da resposta curta, yes, I was. Né? No, I was not sleeping. Resposta curta, no, I wasn't. Tá? E a negativa, ela sempre, ela vem contraída. Tá errado falar yeah, no, I was not? Não, não tá errado. Mas do ponto de vista da língua, ela vem sempre contraída, a não ser, obviamente, se você for escrever um texto, algo formal, como um exame de proficiência, uma carta formal, uma coisa assim. Mas, geralmente, até no dia a dia, até falando formalmente com alguém, você abrevia, tá certo? Bom, vamos ver o vídeo do livro, né, que dá uma explicação geral disso daí. Opa, deixa eu compartilhar aqui. Share sound. Compartilhar o som aqui para vocês assistirem outra explicação do livro. Tá certo? Let's go. Neste vídeo, vamos apresentar o Past Progressive. O Past Progressive é usado para descrever uma ação que estava acontecendo em um tempo determinado do passado. Por exemplo, What were you doing at 8 p.m. yesterday? I was watching TV. And you? I was doing my homework. O Past Progressive também é usado para descrever uma ação que estava em andamento quando foi interrompida por outra ação no passado. Por exemplo, I was watching TV when my sister got home. John was playing soccer when his mother called him.
O past progressive é usado também para descrever uma ação que se repetia com frequência no passado. Por exemplo, I was always playing when I was 10. Nesse caso, é muito comum o uso de advérbios de frequência, como always. Como formamos o past progressive? Usamos o verbo to be no passado, mais o verbo principal seguido de ing. Veja a conjugação com o verbo to study. At 3 p.m. yesterday, I was studying. You were studying. He was studying. She was studying. We were studying. You were studying. They were studying. Nas formas negativa e interrogativa, só transformamos o verbo to be. Na forma negativa, acrescentamos o not ao to be. Na forma interrogativa, invertemos a posição entre o verbo to be e o sujeito. O verbo principal continua seguido por ing. Veja alguns exemplos. I was not studying at this time yesterday. You were not sleeping last night. Was he eating at that time? Were they working at home? Alright, boys and girls. Então, tá aí, bem interessante. A explicação foi boa, foi uma explicação legal dessa vez, certo? Inclusive explicando em que momentos a gente usa o past progressive, né? Ali citando, por exemplo, algum momento em que a ação acontecia no passado, né? No momento em que uma ação interrompe outra ação, certo? Então, quando uma ação acontece de maneira progressiva no passado, então, vários exemplos interessantes, tá certo? Esse é o tipo da aula que é bom vocês até, né, anotarem de alguma forma, olhar a aula explicativa, como funciona, anotar no caderno de vocês, para quando vocês quiserem revisar, estudar, né? Tá aí. Ok? Então, listen and practice, then read the examples in the grammar box. Então, a gente vai ouvir agora essas palavras aqui, né? E vamos praticar a pronúncia dessas palavras. Vou passar uma vez só, porque a aula está gravada. Ok? Let's go. Deixa eu mutar aqui. Mute myself. Let me mute myself. Unit 2, Lesson 3, Track 15. Sleep. Wake up. Dream. Daydream. Take a nap. Hibernate. All right, boys and girls. Então, ó, sleep. Né? Aqui é bom que tem imagem, né? Então, não precisa nem explicar o que significa sleep. Wake up. Dream. Daydream. Qual a diferença de dream para daydream? Dream, você está dormindo, está sonhando, né? Daydreaming é quando você está pensando na vida, né? Como é que chama? No crush. Tá pensando no crush de vocês, né? Na aula, né? Quando estão na aula, aquela aula bem montadinha, aí vocês daydream. Take a nap, né? Take a nap é a diferença de sleep para take a nap, que é algo mais rápido. And hibernate, né? Que é hibernar. Tá certo, boys and girls? Então, deixa eu ver aqui o que tem aqui pra gente. Bom, é mais ou menos a explicação. Alguma atividade, bom, que atividade da forma assíncrona fica ruim da gente fazer quando a gente estiver aí numa aula online e síncrona, aí a gente joga um joguinho assim. Então vamos fazer complete the questions and answer. Então, número 1, what was it doing? It was hibernating.
né? Aqui um urso, geralmente o urso é associado com hibernar, né? What was it doing? It was hibernating. Vamos lá, usamos recursos aqui. Então, what? A gente sabe que I, he, she, it, a gente vai usar was. É um rapaz, então vai ficar what was he doing? What was he doing? He was sleeping. Ok? Verbo to be, mais o verbo que você quer indicar a ação na forma de ing. Simples. Né? Sempre lembrando que, no caso, o verbo to be ele vem antes do sujeito da frase, que é he aqui, porque está na interrogativa. Se fosse afirmativa ou negativa, ele viria depois. What, olha, as duas moças aqui. What were they doing? Eita, ficou um pouquinho meio impossível, né? Mas, infelizmente, não tem como diminuir o tamanho da letra. What were they doing? They were daydreaming. They were daydreaming. Ok? Então, vamos completar essa daqui agora. Agora, essa daqui, ao invés do sujeito, né, desaparecer, né? O que desaparece é a primeira palavra, aquela WH question, né? Mais tranquilo. Vamos lá. What? Eita, peraí. Eita. Oh. Porque aqui não vai caber. Tá? Tem que trazer mais para cá. What was he doing? Não. Não. Desculpa. Aqui é short answer. Aqui por isso, porque agora a gente é um short answer. Quando é short answer, ele não pergunta what, o que, né? A gente não vai perguntar o que, porque se o que, esses WH questions, ele requer mais explicação. Mas quando a gente geralmente começa com um verbo, aí esse verbo, ele geralmente dá a opção de uma resposta curta, né? Ou não. Mas geralmente sim. Então, na verdade, aqui vai ficar was he sleeping? Aqui, não, was he waking up, né? Waking up, porque aqui é mais ou menos como se fosse uma pergunta direta, né? Aqui eu estou apontando o que é que ele estava fazendo. Então não tem sim ou não para esse tipo de pergunta, né? Você tem que dizer, ele estava dormindo. Aqui não, pergunta diretamente, ele estava acordando? Was he waking up? E aí a resposta vai ser yes, he was. Yes, he was. Ok, boys and girls? Então, simples demais. Ok? Vamos para a próxima atividade, que é sobre sleep. Guess what? Adivinha o que, né? Sobre sleep. Certo? Então, vamos ouvir o listening, né? Vamos ouvir. E a gente vai tentando, vocês vão tentando acompanhar o texto, tá certo? Ouvindo, só ouvindo. E depois vocês tentam até pausam a aula e depois tentam até acompanhar praticando, ouvindo e praticando, tá certo? Mas da primeira vez ouvir a palavra e preste atenção na pronúncia. Não tenta falar não, porque aí a gente tende a falar como fala em português, né? Ao invés de sleep, a gente vai falar sleep, né? Important, a gente vai falar important, né? Children vai falar children, porque a gente vai tender a falar do jeito que a gente aprendeu desde pequenininho. Então, ouve as palavras e tenta ir como é que se diz? Praticando a pronúncia. Depois pratica legal e depois vem para a explicação, ok? Let's go. Aqui. Unit 2, Lesson 3, Track 16. Sleep.
Getting enough sleep is very important. Adults need to sleep for at least 7 hours a night. School-age children should sleep for 9 to 11 hours every night. Sleep is important for children because it helps their bodies to grow. Younger children need to sleep for even longer. When we sleep, we relax and our cells get new energy. We also grow new muscles while we are sleeping. After a good night's sleep, we wake up fresh and relaxed. Even taking a short afternoon nap can make us feel much better. During sleep, our breathing slows down and our heart rate becomes steady. Scientists did experiments and discovered that people were dreaming for about 25% of the night. While they were dreaming, their brains were active and their eyes were moving. However, they forgot 95% of their dreams when they woke up. If we don't get enough sleep, it's not good for us. Sleeping helps us to stay healthy, and it helps our bodies to fight illnesses. People talk about beauty sleep because if we get enough sleep, we look healthy and well. Sleeping helps us to learn things and remember things. That's important if you are studying for a test. Before you go to sleep, it's important to relax. It's not a good idea to play video games, use cell phones, or watch TV before going to sleep because that stimulates the brain. When the brain is overstimulated, it's more difficult to sleep well. Ok, boys and girls, então, that's it. Texto bem interessante sobre sleep. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque traz informação boa. Então, vamos lá. Getting enough sleep is very important. Então, dormir bastante, dormir o suficiente é importante. Adults need to sleep for at least 7 hours a night. Então, adultos precisam dormir por pelo menos 7 horas por noite. School-age children should sleep for 9 to 11 hours every night. Olha, então, crianças na idade escolar deveriam dormir entre 9 e 11 horas por noite. Uau! Não soa como muito, não, pessoal? Sleep is important for children because it helps their bodies to grow. Então, dormir é importante para as crianças porque ajuda, né, o organismo a crescer. Não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo, a testosterona, né, pelo menos para o homem, é importante dormir porque exatamente o momento de liberar a testosterona é quando o homem está dormindo. No momento que ele mais libera a testosterona, parece que o hormônio do crescimento também, parece que também ele funciona melhor no momento em que o corpo está descansando. Younger children need to sleep for even longer. Então, crianças mais jovens precisam dormir até por mais tempo. When we sleep, we relax, and our cells get new energy. Quando nós dormimos, nós relaxamos e as nossas células se recuperam, adquirem mais energia. We also grow new muscle while we sleep. A gente também cresce. Esse new muscle, soa estranho, né? Que cresce e a gente desenvolve músculos novos quando estamos dormindo. Não, a gente desenvolve um músculo novo, não é como se aparecesse do nada um outro músculo. Os músculos são os mesmos, mas a gente desenvolve a musculatura, né? E é exatamente isso que eu estou falando, né? Pelo menos para o homem, né? Eu acho que a mulher também, a testosterona, que é exatamente quem desenvolve a musculatura, né? Sei disso porque a idade vai chegando e o médico diz, olha, durma bem, faça exercício, coma bem para poder melhorar a musculatura, para manter o nível de testosterona. Então, after a good night's sleep, we wake up fresh and relaxed. Então, depois de uma boa noite de sono, a gente acorda refrescado e relaxado. Even taking a short afternoon nap can make us feel much better. Então, mesmo um cochilo da tarde nos faz sentir bem melhor.
During sleep, our breathing slows down and our heart rate becomes steady. Então, durante o sono, nossa respiração diminui e nosso batimento cardíaco permanece aquele, né? É o mesmo. Scientists did experiments and discovered that people were dreaming for about 25% of the night. Então, os cientistas fizeram experiência e descobriram que as pessoas dormiam, né, sonhavam por aproximadamente 25% da noite. While they were dreaming, their brains were active and their eyes were moving. Enquanto eles estavam dormindo, os cérebros estavam ativos e os olhos se movimentando. É por isso que vem daí, eles estão no que a gente chama de REM sleep, né? Não sei se já ouviu falar no sono REM, sono REM, não sei como fala em português, mas é Rapid Eye Movement, REM, R-E-M, Rapid Eye Movement. Então, que o olho fica se mexendo porque a gente acha que o cérebro da gente relaxa, mas ele está bem ativo, exatamente, liberando informação desnecessária. However, they forgot 90% of their dreams when they woke up. No entanto, esqueceram 95% dos seus sonhos quando eles acordaram. Exatamente a intenção do sonho é exatamente essa, é liberar, é ativar para liberar. Então, a gente lembra bem menos do que a gente sonha. If we don't get enough sleep, it's not good for us. Se a gente não dorme o suficiente, não é bom para a gente. Sleeping helps us to stay healthy and it helps our body to fight illnesses. Então, dormir nos ajuda a ficar saudável e ajuda o nosso corpo a combater doenças. People talk about beauty sleep because if we get enough sleep, we look healthy and well. As pessoas falam sobre beauty sleep, né? Tem gente que fala até em português hoje em dia, sono da beleza. Né? Porque se a gente dormir o suficiente, a gente fica com uma aparência saudável, que está bem. Sleeping helps us to learn things and remember things. Então, dormir nos ajuda a aprender coisas e a lembrar coisas, né? Ajuda o cérebro a relaxar e descansar e trabalhar melhor. That's important if you're studying for a test. Isso é importante se você está estudando para um teste. Before you go to sleep, it's important to relax. Antes de dormir, é importante relaxar. It's not a good idea to play video games, use cell phones, or watch TV before going to sleep because that stimulates the brain. Não é uma boa ideia jogar videogames, usar celular ou assistir televisão antes de dormir, porque isso estimula o cérebro. O cérebro precisa relaxar, né? A gente dorme, relaxa, o cérebro chega naquele momento de relaxamento profundo para entrar no REM sleep. A gente não dorme e já vai direto para o REM sleep. O REM sleep, ele é um pedaço do nosso sono. Dizem, por exemplo, de 8 horas, dizem que dorme entre 2 e 4 horas de REM sleep, cada pessoa é diferente. Então, isso estimula o cérebro a ficar bem. When the brain is overstimulated, it's more difficult to sleep well. Quando o cérebro está muito estimulado, é mais difícil de dormir bem. Ok? Então vamos lá. Complete the following sentences. These get new energy when you sleep. Essas coisas. O que é que ganha nova energia quando a gente vai dormir? Cells, né? De acordo com o texto. Ok? This is the number of times our heart beat per minute. Eita, agora eu me perdi. Vou voltar lá para o texto. E diz aqui. Não. Tá. Desculpa. Viajei aqui. Aqui é o seguinte, boys and girls. Então, são essas palavras que estão aqui em cima. Então, this is the number of the heart, it's heart rate. Heart rate, né? Quantidade de batidas do coração, né? A taxa de batimento cardíaco. This is the process of taking air into and out of your bodies. Breathe, né? Breathe. Okay, respirar. This part of the body is in our heads and it controls everything we do. Essa parte do corpo está na nossa cabeça e controla tudo que fazemos. Brain. And we want this to be strong and flexible because they help us to move. Que aqui é que precisa estar forte e flexível para a gente se movimentar. Muscles. Ok? Então, essas são as respostas, tá certo? Vamos para a atividade 5. Write true or false. Agora sobre o texto. Então, adults should sleep
Oh, correct the falses. Adults should sleep for 5 hours every night. False. Adults should sleep for 7 hours every night. Children, né? Os adultos precisam dormir 7 horas por noite, no mínimo. Children need to sleep for longer than adults. Daqui a gente já sabe que é verdade. True. Eita, ficou bem troncho. True. Okay. Naps make us feel worse? No, that's false, guys. That's very false, né? Naps make us feel better, né? Cochilos nos faz sentir melhor, não pior. We dream about 75% of the night. Eu acho que isso aqui tá falso também, porque lá diz we dream about 25% of the night. Eu vou checar lá. Ok? Mas eu acho que, pelo que eu lembro, é 25%. Ok? Então, that is it. Vamos lá. Só checar 25% of the night. Tá aqui. Ok? Então, boys and girls, encerramos aqui nossa aula de hoje. Atividade de casa, workbook, página 18 aqui, ó, workbook. Vamos praticar. Ainda vou ver se eu acho alguma coisa online e mando para vocês lá na aula, lembrando a vocês da aula do Class App, para vocês praticarem mais. Vou achar alguma coisa online aqui sobre Past Progressive e mando para vocês ficarem craques, tá bom? Então, that's it, boys and girls. Desejo a todos um excelente aí fim de semana, mas não esqueçam a aula de Geography da gente de amanhã, tá certo? Ok? E nos vemos no drive-thru, ok? Bye, see you later.